Queridos, ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias. São dois textos curtos. O primeiro texto se encontra em Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 12. Ezequiel 28, a partir do verso 12. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a santa palavra do Senhor Jesus. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. O segundo texto se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 14, a partir também do verso 12. Isaías 14, a partir do verso 12. Diz assim a palavra de Deus: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei no céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Até aí, oremos, irmãos. Maravilhoso Deus, aqui estamos, ó Pai, neste culto que celebramos a Ti, ao Teu nome, a Tua majestade e a Tua glória. Somos Teus servos, somos Teus filhos, e a nossa função, meu Deus, o objetivo da nossa existência é a adoração do Teu santo e majestoso nome. Pai, estamos aqui e pedimos que o Senhor receba o nosso culto e também toda a gratidão que temos no nosso coração pelas muitas e muitas bênçãos derramadas ao longo desta semana, Senhor, em nossas vidas. Obrigado pelos resultados, pelas respostas de oração que o Senhor tem nos dado. Deus, louvamos-te, adoramos-te, Senhor, porque Tu és a nossa única porção, não temos outra. Tu és, ó Deus querido, o sentido da nossa existência e da nossa vida. Tu és aquele, ó Deus, que nos faz perceber a vida de uma forma completamente diferente. Deus, agradecemos pela beleza da vida. Agradecemos, ó Deus, por todo esse sentimento maravilhoso que habita no nosso coração, pela alegria, Senhor, mesmo em meio às lutas e às tribulações. Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos a Tua palavra. E agora, meu Senhor, eu me coloco diante da Tua face. Eu, Senhor, este camarada aqui, este servo Teu, que nada possui, que nada tem, que não sabe nem falar direito. Mas, Deus, eu me coloco diante de Ti agora
para que tu me uses como instrumento vivo nas tuas mãos, para proclamar a tua verdade, nada mais do que isso, falar a tua verdade. Ajuda-me nesta hora, Senhor, e não me deixe a ti atrapalhar, Pai, aquilo que teu Espírito quer fazer nesta manhã. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, querido? Dois textos que falam sobre uma figura, um personagem, que de mítico não tem nada. Ele é real, ele existe. Eu gostaria muito que os irmãos prestassem atenção, porque na realidade não vamos falar sobre ele, mas vamos falar sobre o pecado que ele cometeu. E para que a gente possa entender, tá, o perigo que corremos se não vigiarmos, se não prestarmos a atenção naquilo que Deus nos orienta na tua santa palavra. Vamos ter que discorrer um pouco sobre a pessoa deste personagem, mas a ideia não é focar nele, e sim no pecado que ele cometeu, para que nós venhamos a aprender esta lição. Então, a meditação desta manhã tem como objetivo levar-nos a uma melhor compreensão e, consequentemente, estimular-nos a uma vigilância maior sobre o grande mal que tem assolado as nossas igrejas, principalmente nesses últimos dias, que é o pecado do orgulho. O pecado do orgulho. Classificamos esse mal como uma síndrome, porque possui vários efeitos, ele causa vários efeitos nas pessoas que são acometidas por ele. Do grego síndrome, cujo significado é reunião, é um termo bastante utilizado para caracterizar o conjunto de sinais e sintomas que definem uma determinada patologia ou condição. Essa é uma definição do dicionário sobre o que é síndrome. Como exemplo para o nosso estudo, tomaremos a figura de Satanás antes da sua queda. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre este acontecimento, porém, conhecemos bem as suas artimanhas, né? Todos nós aqui. Embora tenhamos pouca informação sobre o seu princípio e fim, como querubim ungido, a quantidade de informações que já possuímos é suficiente e vamos nos ater apenas no que a Bíblia diz, sem considerarmos qualquer tipo de especulação. Somente os fatos é que nos interessam. Então vamos tentar entender um pouco o que foi que aconteceu nesse período. E o que foi que aconteceu com Lúcifer, tá? Quando ele, antes da queda, quando ele ainda era um anjo, melhor dizendo, um querubim perfeito diante de Deus. Antes de tudo, vamos corrigir um erro crasso, uma falha, na minha opinião, grotesca até, porque em algumas traduções da Bíblia, na ARA, que é a Almeida, Revista Atualizada, e a Nova Almeida, elas, no verso 12 do capítulo 14 de Isaías, ela coloca este querubim como uma estrela da manhã. Vocês podem ver, como caístes, estrela da manhã, papapá. Isso é um erro terrível, irmãos, porque um erro de tradução, tá? Porque em nenhum momento no original, no hebraico, tá, se refere a Lúcifer como estrela da manhã. Estrela da manhã só tem um, tá? Que é o nosso Jesus Cristo. Isso está registrado lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Então, meu amado, a tradução correta é a que está na ACF, tá? Que diz Lúcifer, filho da alva. Lúcifer não é um nome próprio, tá? É uma referência a uma qualidade, tá? Você
por ele ser brilhante na época, ou era brilhante, ele era chamado assim. Então vamos referir a ele como Lúcifer, porque é assim que está colocado na palavra, mas não entendendo isso como nome próprio. Vamos entender uma coisa também. Lá no verso 28 de Ezequiel, capítulo 14, fala que ele é o querubim ungido para cobrir. Então, vamos entender primeiro qual é a função de um querubim. Tá? O querubim, ele cuida de acessos. O querubim, ele está diante de Deus, ele ladeia o trono de Deus. Então, é ele que cuida dos acessos. Ele ocupa uma posição muito importante, porque essa classe angelical é uma classe, digamos assim, top de linha, né? Se colocar nesses termos apenas para uma melhor compreensão nossa. Então, eles ladeiam o trono de Deus e cuidam dos acessos. Vocês podem ver que quando Adão e Eva pecam lá no jardim, e Deus os expulsa do jardim do Éden, ele coloca ali querubins com espada desembainhada para proteger o acesso. Um salmo descreve Deus montando num querubim, está no Salmo 18, versos 9 e 10. E parece que a função dos querubins é ser uma espécie de escolta de honra da glória de Deus. Deus não precisa de escolta, diga-se de passagem, tá? Mas como se fosse uma escolta de honra da glória dele. Também eles possuem no caso, né, a função do querubim é exatamente essa: cuidar dos acessos, servir de escolta, né, a grosso modo falando, da própria glória do Senhor. No caso de Lúcifer, nós entendemos pelo texto que ele possuía função e virtudes diferenciadas. E a gente olha isso para o texto e a gente vê lá, né? Ele era destacado dos demais. Em Ezequiel 28, 14, era chamado de o querubim. Então, esse artigo já traz uma projeção sobre ele. E no verso 13, ele tinha em suas vestes 9 pedras. 9 pedras das 12 pedras que possuía o peitoral do juízo do sacerdote. Interessante isso. Então, 9 das pedras mencionadas lá no peitoral do juízo do sacerdote, 9 dessas pedras, tá, constavam na roupa deste querubim. Isso nos aponta nos dá uma ideia de que ele se destacava dentro de uma determinada função. Ele tinha atribuições diferenciadas. Tinha uma qualificação especial de liderança que o colocava acima dos seus pares. Ele era querubim, tinha a função de querubim, porém Deus o qualificou de uma determinada maneira para que ele exercesse uma proeminência, ele exercesse com autoridade, tá, uma determinada atribuição que ele colocou para ele. Os seus acessos também eram diferenciados, talvez por conta da sua função de liderança. Porque lá em Ezequiel 28, 14 também nós lemos: no meio das pedras afogueadas andava. Então isso mostra que ele tinha uma liberdade maior de acesso no céu. Em Ezequiel 28, 12, fala que ele possuía uma beleza e sabedoria e autoridade ímpar. Tu eras o selo da medida. Em outras traduções, sinete da perfeição. Ele era uma espécie de aferidor. Era uma espécie de alguém que tinha uma responsabilidade, tá, de aferir, digamos assim, de autenticar determinadas coisas. E diz também que ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura, de uma beleza imensurável. As próprias roupas, as vestimentas dele eram diferentes dos demais.
Tinha que ser assim, irmãos, porque ele corrompeu 30% dos anjos do céu. 30% dos anjos do céu, de classes variadas, cederam ao papo dele, à conversa dele. Então ele tinha que ter essa proeminência toda. Os anjos deveriam respeitá-lo, porque 30% cederam diante da sua fala. Toda esta beleza e sabedoria e poder o fizeram pecar, e isso o afastou da presença de Deus. Estava vendo o Carlos falar aqui, falei, meu Deus, eu vou sentar porque está pregando a minha mensagem. Elevou-se o teu coração, olha que está escrito lá em Ezequiel 28:17. Diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Essa palavra elevou-se lá no hebraico, que é gabá, tá? Significa soberba, arrogância. Já aprendemos que a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que determinam uma condição. Sendo assim, vejamos quais são estes sinais. Então, preste atenção aqui em Isaías 14:13, voltando. E tu dizias no teu coração, isso é Deus falando, porque Deus percebe o que está no nosso coração, Ele faz essa leitura, não há nada que fique escondido aos olhos dele, tá? E Deus sabia exatamente o que Lúcifer pensava. E aí Deus relata aqui o que se passava no coração desse querubim. Eu subirei ao céu, olha, presta atenção, Deus falando, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Isso está em Isaías 14:13. Então Deus está aqui desnudando o coração de Lúcifer, mostrando quais eram as verdadeiras intenções que haviam no coração dele. Então vamos avaliar isso à luz do contexto e entendendo os efeitos de que o orgulho, a soberba, a arrogância provoca em nós. Se nós não tomarmos cuidado, é exatamente o caminho que vamos percorrer, irmãos. Então, vamos analisar isso. Quando ele diz, eu subirei, ele diz, eu subirei ao céu. A palavra no hebraico, tá, é estender, ou seja, referindo-se a você ultrapassar um limite, uma fronteira. Tá? E em Isaías 14:14, vemos Lúcifer dizendo que serei semelhante ao Altíssimo. Então vamos parar um pouquinho e dar uma pausa para nós entendermos isso. Tá? Todos nós, temos da parte de Deus, determinada por Ele, um limite, uma esfera de ação, como o próprio Paulo nos fala. Existe na nossa vida um limite que Deus coloca para nós, dizendo, ó, você vai atuar nesse espaço. Eu estou te preparando para fazer isso. É aqui que eu quero você. É desta forma que eu quero que você conduza a sua vida. Então Deus estipula para nós um espaço dentro do pensamento dele, dentro daquilo que ele vê que é melhor para nós. Porque Deus conhece a nossa capacidade, Deus conhece o nosso coração, enfim. E dentro do projeto dele, como um todo, esse projeto macro que Deus tem para este mundo, você e eu ocupamos uma determinada função, temos uma determinada responsabilidade e temos um espaço delimitado por ele. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, Paulo diz assim, a partir do verso 12, porque não ousamos, prestem atenção nisso que Paulo está falando,
porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Paulo está dizendo isso, que aqueles que se louvam, né, se soberbecem, acham que podem ir além desses limites. Paulo diz, olha, esses camaradas estão sem entendimento, sem compreensão. E lá no verso 13 ele continua, porém não nos gloriaremos fora da medida. Olha a expressão que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele não tinha prazer, tá, em ficar fora do espaço daquele limite que Deus tinha colocado para ele. Então ele diz, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu. Temos limites, irmãos, impostos por Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele sabe o que nós podemos fazer dentro desse projeto dEle para o mundo, para a salvação de todo mundo. Então você e eu temos uma importância vital nesse projeto. E quando a gente sai da nossa posição, nós afetamos esse projeto. Então Paulo sabia disso. Vai prestando a atenção. É importante que vocês comecem a absorver isso que Deus está nos mostrando. No verso 14 diz assim, porque não nos estendemos além do que convém. Gente, mais claro do que isso, impossível. Como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Esse era o pensamento de Paulo, que contraria completamente ao que Lúcifer dizia, eu subirei, eu vou sair daqui, desse espaço que eu vou subir. Se compararmos esse texto com Mateus 13, dos versos 1 ao 23, e tomando apenas o verso 23 para nós termos um entendimento melhor, diz assim o verso 23 de Mateus 13, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Há muito debate em cima desse texto. Eu já vi tantas explicações e eu não consigo, não sei porquê, mas eu não consigo encontrar dificuldade na compreensão desse texto. Jesus está falando de uma coisa muito específica aqui. Gosto quando o pastor Alan diz que essa não é a parábola do semeador, mas é a parábola do solo. Porque é verdade. Todo o texto fala da qualidade do solo. Então ele apresenta solos diferentes. Um semeador que sai semeando a boa semente, que é como está no texto, tá? E essas sementes caindo em diversos solos, ela tem um determinado comportamento. Uma não consegue nem germinar, a outra germina, mas fica por pouco tempo, a outra é sufocada, até que ela cai, a semente cai, num solo bom, um solo fértil, um solo pronto para receber essa semente. Agora, o que muitos discutem é porque Jesus diz, bom, se o solo é bom, é fértil, por que essa diversidade na produção? Por que a produção é diferente? Por que ela muda? Por que ela, para um é 100, para outro é 60 e para outro é 30? Porque Jesus aqui, meus irmãos, prestem atenção, tá? Ele fala de um semeador que cumpre uma rotina, que para ele vai pegar de uma extremidade do campo e vai até a outra extremidade com a mesma rotina, com o mesmo modus operandi,
sem diferir na sua forma. Ele vai, pega a semente, né? Antigamente era assim, o cara andava com um saquinho do lado, pegava a semente, né? Era assim que ele fazia, né? E a semente caía nos seus diferentes momentos, né? Nos solos. É uma rotina comum que ele fazia. Era a mesma, como faria, o mesmo modus operandi do seu início até o seu fim. Então, nenhum problema com o semeador. E o texto nos afirma que esta é uma boa semente. É uma boa semente, é uma semente de qualidade. Então, também, nenhuma alteração na semente. E fala de um solo que faz com que essa produção aconteça porque é um solo fértil. O solo é bom. A diferença na sua produção, meus irmãos, é porque Jesus está querendo nos levar a termos um entendimento de que cada um de nós tem uma capacidade. Uns podem produzir 30, outros podem produzir 60 e outros 100. Mas aquele que produz 30 não é demérito nenhum para ele. Ele não está abaixo do que produz 60. Porque dentro da sua capacidade de produzir 30, ele produziu 100%, entendem? A capacidade dele lhe permite produzir 30, e ele produz 30. Ele não produz 29, ele não produz 20, ele produz 30. Então, dentro da sua capacidade de operação, ele produziu 100%. Da mesma forma com aqueles que produziu 60 e da mesma forma com aquele que produziu 100. Todos eles produziram 100% da sua capacidade e é isso que Jesus tenta nos mostrar. É isso que Jesus quer nos apresentar. Cada um de nós, meu irmão, como Paulo falou, temos uma medida dada por Deus, um limite. E quando ele se refere aqui no texto de 1 Coríntios 12, de 22 a 23, nós lemos assim: antes os membros, quando ele fala sobre o corpo de Cristo, ele diz: antes os membros do corpo que parecem serem mais fracos, são necessários. Na nossa perspectiva, no nosso olhar, quando olhamos para um determinado irmão, tá, na sua função, e se esta função de alguma maneira não tem a mesma visibilidade da minha função, eu posso ser tentado a olhar para ele com demérito. Olhar para ele dizendo: poxa, eu sou mais importante dentro do corpo de Cristo. E Paulo está dizendo que não. Dentro do limite, dentro da perspectiva de Deus, dentro daquela esfera de atuação, como o próprio o apóstolo Paulo fala, tá? Ele está exercendo exatamente aquilo que Deus quer que ele faça. E isso que é o bonito no corpo de Cristo. E aqui em 1 Coríntios 12, 22 e 23, Paulo fala sobre isso. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Aos que em nós são menos decorosos, na nossa perspectiva, damos muito mais honra. Queridos, o que eu quero dizer dentro desse momento, né, é que Deus está nos mostrando aqui? Que nós precisamos respeitar esses limites. Nós precisamos respeitar esse quadrado, esse setor onde Deus nos colocou. E, irmãos, quando deixamos o orgulho entrar no nosso coração, o primeiro efeito que ele nos causa é nos fazer fugir dessa responsabilidade. Ele nos tira essa perspectiva de que eu estou no lugar que Deus me quer. Pastor Alan sempre costuma dizer: qual é o lugar mais seguro e qual é o melhor lugar para se ficar? É aqui, ó, no centro da mão de Deus, no centro da vontade dele.
E não importa onde você esteja, se você tem consciência de que é ali que Deus quer você, então permaneça ali, meu irmão. Fique ali, obedeça a Ele, não saia da sua posição. Não recuse a responsabilidade que Ele te deu, seja ela qual for. Se a tua responsabilidade é ficar na porta cuidando, faça isso com alegria, porque é aqui que Deus te quer. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Não importa em qual parte do corpo você vai atuar. Não importa exatamente qual a parte do corpo que você representa. Se você é o dedo mindinho, a unha encravada, meus irmãos, prestem atenção. Fazemos parte de um corpo. E quando essa parte não funciona direito, o corpo todo sofre. É como Paulo nos mostra. Então não saia dos limites que Deus colocou para você. Paulo também tinha seus limites. Quando ele queria ir para um lugar, o Espírito Santo impediu. Não, eu vou para esse, aqui, ó, essa, aqui que eu vou pregar, meu irmão. Olha só a quantidade, é ali. O Espírito Santo impediu ele de novo. E não deixou ele ir. Fique no quadrado onde Deus te colocou. E dê 100% de você nesse quadrado. Não interessa se o seu quadrado é menor do que o meu quadrado. Cumpra o seu papel dentro do corpo de Cristo. Então, qual foi o primeiro vacilo de Lúcifer? É quando ele disse assim: vou sair do meu quadrado, eu subirei. Eu subirei, eu vou sair dessa posição. Eu vou lá para cima. O orgulho faz isso conosco. O orgulho é que nos faz ver desta maneira. Mas vamos adiante. O texto sagrado diz: exaltarei o meu trono. Lúcifer diz: eu vou exaltar o meu trono acima das estrelas de Deus. Então, vamos dar outra pausa aqui e vamos entender. Essa palavra, rou, em hebraico, ela quer dizer ser erguido, ser elevado, ser exaltado. Então, após o momento que eu excedo os meus limites, após o instante que eu deixo o meu quadrado, qual é o primeiro passo? Qual é o próximo passo a dar? É quando eu desqualifico o meu igual. Olha o que Lúcifer está dizendo aqui. Vou estabelecer o meu trono acima dos meus pares. Ele está dizendo, quando ele fala assim, acima das estrelas de Deus, ele está dizendo, eu vou botar o meu lugar, vai ser acima dos meus pares, dos querubins que estão comigo aqui, das outras classes angelicais que estão aqui. Porque eu sou o cara. Eu sou o cara, eu posso ir acima. Gente, preste atenção como o orgulho ele é doentio, como ele é terrível, como se fosse um câncer corroendo a pessoa por dentro. Então, ele não quer mais ocupar o espaço que Deus determinou para ele. Ele quer ocupar o espaço que ele acha que tem que ocupar. Porque ele se qualifica, ele acha, eu sou, eu tenho, eu posso fazer. Quando Deus diz não, você fica aqui, é aqui que é o teu lugar. Então, após exceder os seus limites, o próximo passo é desqualificar o meu igual. A palavra de Deus deixa claro que mesmo qualificado por Deus para a sua função, e temos que entender isso, toda a qualificação de Lúcifer foi Deus que deu a ele. Mas ele era querubim. Ele podia ter vestes, talares maravilhosas. Ele podia ter insígnias, dando a ele uma autoridade que os demais não tinham. Ele tinha a possibilidade de se conduzir pelo céu mais do que os outros. Ele tinha poder de se articular entre
entre todas as classes angelicais, porque se não tivesse isso, ele não teria corrompido 30% do céu, como eu falei. Lúcifer era querubim como os outros. Mesma matéria, mesmo material. E a palavra de Deus diz, quando Deus fala para Lúcifer, ele diz assim: você é o querubim, mas eu te ungi para cobrir. Ou seja, eu te ungi para cumprir o seu papel de querubim. Só que você tem uma qualificação a mais. Eu te dei uma qualificação a mais. Porque eu tenho objetivos que eu tenho que executar através de você. Mas o mesmo Deus que qualificou Lúcifer foi o mesmo Deus que o destituiu. O mesmo Deus que tirou a qualificação dele e o lançou fora da sua presença. Lá em Filipenses capítulo 2, Paulo novamente. Filipenses 2, versículo 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu não tenho que estabelecer o meu trono acima das estrelas. Infelizmente, amados, temos pessoas hoje assim, na nossa liderança de uma forma geral, no meio evangélico, pessoas que têm tronos. Conheço algumas dessas pessoas. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus foi aquele servo que no último dia de vida, antes de ir para a cruz, ele coloca uma toalha no seu braço e pega uma bacia com água e vai lavar o pé dos discípulos. E Pedro queria recusar, porque isso é papel de escravo, é o escravo que faz isso. Na nossa sociedade, é o escravo que cuida dessa parte. O Senhor é mestre. Jesus olha para a cara dele e diz assim: se você não me deixar fazer, você não tem parte comigo. Você imagina Deus lavando o teu pé. Tenta imaginar. Tenta ver se você consegue fomentar esta cena no teu cérebro. Deus se abaixando diante de você. Tenta imaginar isso. Deus se abaixando diante de você, com uma bacia e uma toalha, e lavando os teus pés. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Esse é o sentimento. É esse que tem que ser o nosso comportamento. Não o comportamento que Lúcifer teve. Vou estabelecer o meu trono acima das estrelas. E achado na forma de homem, lá no verso 8, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então nós vemos aqui mais um efeito do orgulho. É quando você desqualifica o seu igual. Primeiro você sai dos seus limites. Você desobedece Deus em relação àquilo que Ele determinou para você. E depois de você fazer isso, ou nós fazermos isso, o que é que acontece? Desqualificamos o nosso igual, o nosso irmão, aquele que está conosco na mesma igreja. E aí eu estabeleço, meu patamar é superior ao dele. Eu sou mais entendido, eu sou mais inteligente, eu fiz seminário, eu sou pastor da igreja. Quem comanda sou eu. Mas vem o terceiro efeito, irmãos. E o terceiro efeito diz assim: eu me assentarei lá nos lugares do norte. Isso é terrível. A palavra no hebraico é yashab, que quer dizer habitar, ter a residência de alguém.
E aí que a arrogância e a ambição transcendem qualquer tipo de imaginação. Eu me assentarei, mas eu não vou me assentar em qualquer lugar. Eu vou me assentar lá dos lados do norte. Lúcifer dizia assim, eu vou para aquele lado, porque é lá que o Todo-Poderoso está. Eu não quero me assentar aqui em qualquer lugar. Eu vou me assentar no lugar onde Deus está. Eu quero o trono dele, o lugar onde ele se assenta. E ele não desejava qualquer lugar, ele desejava o lugar onde Deus estava sentado. A poesia usada aqui, irmãos, é uma poesia épica, ugarita, cananeia. Geralmente se refere à montanha do norte, ou Supunu, que é equivalente ao hebraico a Safon, usado aqui como sendo a habitação dos deuses. Na literatura ugarita, tá? Esse lugar do norte era o lugar onde Deus estava. É assim, no entendimento, dentro dessa literatura. E aqui no texto, eles trazem um pouco dessa cultura, para dizer que ele não queria qualquer lugar no Monte Santo. Ele queria o lugar onde Deus estava sentado. Isso é arrogância. Isso é soberba. E em praticamente todas as ocorrências que a Bíblia menciona, a arrogância, o orgulho ou altivez é como um comportamento ou atitude detestada por Deus. Deus abomina orgulho. A Bíblia está recheada de textos assim. A Bíblia nos diz que aqueles que são arrogantes e têm um coração altivo são uma abominação para ele. Em Provérbios 16:5 diz assim, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Lúcifer não ficou impune. Das 7 coisas que a Bíblia nos diz que Deus odeia, olhos altivos é a primeira listada. Provérbios 6, de 16 a 19. O próprio Jesus disse, o que sai do homem, isto é o que o contamina. E então lista das 13 características daqueles que estão fora do favor de Deus, constam a arrogância, juntamente com a imoralidade sexual. E o assassinato, isso está em Marcos capítulo 7, dos versos 20 ao 23. Em vez da arrogância, a Bíblia nos ensina o oposto. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana. O amor não se ufana. Não se ensoberbece. Os cristãos, todos nós cristãos, somos chamados a demonstrar amor. A arrogância, ela é antiética. Romanos 12:3 diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Quantos de nós nos exaltamos, amados? Quantos de nós achamos que somos alguma coisa? Meu Deus, nós não somos nada. Zero à esquerda. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Não podemos ser arrogantes e, ao mesmo tempo, demonstrar humildade piedosa. E agora, queridos, no final, o quarto efeito e último do que o orgulho provoca em nós. Em Ezequiel capítulo 28, verso 17, a expressão usada ali é chachá, que quer dizer destruir, arruinar, deteriorar. E qual é o texto de Ezequiel 28, 17? Corrompeste
a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E aí, meus irmãos, nós vamos fazer uma pausa aqui para olharmos com mais cuidado sobre isso. O que está acontecendo nos nossos dias? Exatamente isso. A sabedoria foi corrompida. As pessoas que hoje ocupam não somente os bancos das igrejas, mas também os púlpitos, né, se desligaram, se desconectaram da fonte de toda a sabedoria que é Deus. Porque se corromperam por causa do seu resplendor. Exatamente por acharem que são alguma coisa, que podem produzir algo de si mesmos, que têm condições, como Lúcifer achou que tinha. Ele era tão solicitado, ele era tão cheio de atribuições, havia tamanha beleza e resplendor nele, que ele não vigiou, seu coração se corrompeu, porque a Bíblia diz: foste certo, fostes fiel, até o dia em que se achou pecado em ti. E qual o pecado que foi encontrado? O orgulho. E aqui, a palavra de Deus nos diz que a sabedoria dele ficou comprometida, porque ele achava que ele brilhava demais. Ele era a estrela. Era o que ele achava. A sabedoria de Deus é diferente da nossa sabedoria. Deus conhece tudo e sabe o que é melhor para as nossas vidas. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Ele vê as coisas que nós não conseguimos ver. A sabedoria de Deus é perfeita. Não tem furo, não tem erro. A sabedoria humana é imperfeita, porque nós não sabemos tudo e nem temos condições de saber. E é esse o grande mal. Quando saímos dos nossos limites, achamos que temos condição de absorver, mas não temos. Não temos. Os planos de Deus, às vezes, parecem loucura para nós, porque o pecado nos engana e distorce a nossa compreensão. Quantas das vezes Deus nos manda fazer algo, nos ordena algo, fala: não, Deus, que isso? Isso não vou fazer esse negócio não. Porque o pecado distorce o nosso pensamento. Nós não temos condições de absorver o que Deus sabe. Precisamos estar conectados nele. Tem que haver uma tomada ligada nele, porque no dia que essa tomada sair, for desplugada, cessa tudo na tua vida, toda a compreensão, todo o bom senso e toda a sabedoria se esvai. Ficamos à mercê de nós mesmos. Como eu falei domingo passado, queridos, será que essa minha tese procede? Basta pegar o jornal de hoje. Foi isso que eu falei. Pegue o jornal de hoje e você vai ver que tudo que eu estou falando aqui é porque desplugaram a tomada de Deus. Está cada um por si e o mundo se encontra nessa ruína que está agora. Por esta razão, precisamos estar conectados com Deus e a sua sabedoria. Lúcifer, ao se desconectar de Deus, perde todo o seu acesso à fonte da verdadeira sabedoria. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, olha só o que o Pedrão fala. Lá no verso 1, ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzindo encobertamente, acho essa palavra tremenda, a coisa vem de forma velada. A heresia, quando ela aparece, ela vem de forma velada, parecendo coisa boa, né? Com princípios bíblicos. E Pedro está falando:
vão introduzir encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Essa semana, sexta-feira para ser mais exato, um dos pastores da IBC postou um vídeo de um determinado pastor, que eu não vou dizer o nome aqui, mas facilmente vocês vão identificar quem é, em que ele lá na sua igreja, lotada, cheiona. Era dia das mães. E aquele homem chega com aquele ar de piedade diante da sua plateia, que era uma plateia. E chega diante daquela plateia, felicita todas as mães pelo seu dia. O que Pedrão falou aqui? Introduzem heresias de forma encoberta. Aí olha só o que o camarada diz. Olha só o que o cara diz. Ele diz assim: felicito as mamães, as mulheres, enalteço essas mulheres guerreiras. Mas aí ele fala o seguinte: infelizmente vocês estão inseridas em um contexto masculino, porque Deus é masculino, a Bíblia é masculina, os conceitos judaicos cristãos são masculinos. E ele começa de uma forma formidável, porque a gente vê ali uma técnica satânica velada, quando ele chega para essas mulheres e diz para elas: coitadinha de vocês, vocês estão à mercê deste mundo masculino, desta igreja masculina. A mulher não pode falar na igreja. Ele falou isso. A mulher não pode falar na igreja. Olha só quantos conceitos difíceis para vocês. Eu aguentei ver esse vídeo, 6 minutos apenas dele. Não consegui ver mais. Pedrão fala aqui o que, queridos? Ele diz: introduzindo heresias de forma encoberta. Eu não precisei ver mais porque imagino qual foi o final dessa mensagem. E aqui o texto de versículo 2 do capítulo 2 de 2 Pedro diz: e muitos seguirão as suas dissoluções. Vocês sabem o que acontece? Se vocês forem lá nos comentários, vocês vão ver a mulherada toda batendo palma para eles. É isso mesmo, isso está certo. O homem de Deus trouxe a palavra de Deus para nós. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Olha o que Pedro está dizendo aqui: a batata de vocês está assando. É isso que ele está falando aqui. A batata de vocês está assando. Em Tiago capítulo 3, no verso 13, ele diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. O que Tiago está dizendo aqui, queridos, é que não tem como, não tem argumento que se sustente diante da verdade bíblica. E se estes, tantos os que falam como aqueles que ouvem, admitem essas heresias, essas mentiras no seu seio, não tem argumento que sustente diante da palavra de Deus. Essa não é a sabedoria que vem do alto, o Tiago falando, mas terrena, animal e diabólica. É Tiago que está falando. Porque aonde há inveja e espírito faccioso,
aí a perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem do alto. Totalmente contrário a tudo que está sendo pregado e a tudo que está sendo vivido pelos cristãos de hoje. Para concluir, irmãos, o título dessa mensagem é A Síndrome de Lúcifer. Síndrome, conforme foi conceituado aqui, é o conjunto de efeitos causados que determinam uma certa condição. Então, Lúcifer, com o seu orgulho, produziu os seguintes efeitos: eu subirei, ou seja, vou ultrapassar os limites dados por Deus. O meu limite, e qual é o meu limite, Cleiton? Qual é o limite do Cleiton? Qual é o limite dos irmãos aqui? O nosso limite é a vontade de Deus, queridos. E todas as vezes que ultrapassamos essa fronteira, pecamos e estamos agindo com orgulho. Se Deus tem a sua vontade perfeita para nós, não ultrapassemos essa fronteira. Vamos ficar dentro dela. Porque ao sairmos, estamos agindo com orgulho. Estamos dizendo para Deus que Ele sabe menos do que eu sei. O segundo efeito: exaltarei o meu trono. Ou seja, desqualifico o meu irmão, o meu igual, e qualquer coisa que eu faça no corpo, em detrimento do meu irmão, estarei em pecado. Qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer ato meu, dentro do corpo de Cristo, em que o meu irmão seja relegado a uma posição inferior à minha, eu estou em pecado e agindo em orgulho. Estou fazendo aquilo que Deus não quer, aquilo que Deus abomina. O terceiro efeito: eu me assentarei. A arrogância que nos leva a uma ambição. Lúcifer ambicionou o lugar de Deus. Ele quis um lugar que não lhe pertencia. Ele quis uma esfera onde ele não podia atuar. Ele não tinha condições de atuar. Ele se encheu de arrogância. Ficou ali deslumbrado com a sua beleza, com os tapinhas nas costas, com os elogios. E cedeu espaço para o orgulho. E por último, a desconexão de Deus. Esse é o último ato. É quando Deus tira da tomada. Deus tira da tomada. E vamos prestar atenção numa coisa, queridos. Foi assim que ele fez com Lúcifer. A Bíblia diz: até que eu achei pecado no teu coração, por isso te destituí e te mandei para o inferno. É o que o texto fala. Deus tirou da tomada, o desqualificou e lançou ele no inferno. Ou no abismo, que o inferno ainda não foi inaugurado. A ideia aqui, queridos, é que a Bíblia nos adverte seriamente contra esse mal terrível e que está contaminando as nossas igrejas, tanto do púlpito quanto ali no banco. Está atingindo pessoas e mais pessoas. E o que Deus está fazendo é tirando da tomada, queridos. Porque Ele abomina, é a palavra que é usada aqui na Bíblia. Ele abomina esse mal. Não somos melhores do que ninguém. O Carlos falou isso hoje aqui de manhã. Eu não sou melhor do que ninguém. Tem um texto, vou encerrar com ele. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 12 a 15, diz assim: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E não é muito, pois os que também são os seus ministros. Pausa.
Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ministros de Satanás. Quando você é despolgado da tomada, é o que você se torna. Não é muito, pois também os que seus ministros se disfarçam em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Como Lúcifer, podemos andar perfeitos em nossos caminhos, até que esta iniquidade seja encontrada em nós. Que Deus nos livre, irmãos. Que Deus nos livre deste grande pecado. Que o orgulho não se semeie entre nós. Que o orgulho não entre nos nossos corações. Esta palavra que Deus me entregou, tá? É para que nós estejamos atentos. Porque o que está acontecendo hoje com a igreja brasileira é exatamente isso, irmãos. É exatamente isso. O amor terminou. Não consideramos os nossos irmãos como parte de um corpo, eles estão fora do corpo. Agimos em orgulho o tempo todo, achamos que somos alguma coisa e não somos nada. Amém? Vamos ficar de pé.